Governos de Alagoas e Pernambuco decretam estado de emergência por causa das chuvas. Cerca de 26 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Operação da Polícia Federal mira financiadores do garimpo ilegal na terra Yanomami. E você vai ver também. Transações por Pix batem recorde em 2 dias consecutivos. Polícia Federal resgata 4 pessoas escondidas há 12 dias em navio que saiu da Nigéria para o Brasil. Turquia dá aval para a entrada da Suécia na aliança militar da OTAN. Hoje é o Dia Mundial da Pizza, uma das invenções culinárias mais apreciadas no mundo todo. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E após as fortes chuvas dos últimos dias, os governos de Alagoas e Pernambuco decretaram um estado de emergência em mais de 45 municípios. Ao todo, cerca de 26 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Os ministros devem fazer uma visita em apoio aos municípios atingidos. O governador do estado, Paulo Dantas, assinou um decreto que deverá durar por 180 dias, ampliando para 31 o número de municípios em situação de emergência. Uma comitiva do governo federal, liderada pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdes Góes, vai desembarcar nesta terça-feira em Maceió para sobrevoar as cidades castigadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado na última sexta-feira para avaliar a situação. O saque para os beneficiários que perderam o cartão e os documentos será autorizado. Somente nos municípios de São Miguel dos Campos e Marechal Deodoro, na região sul do estado, mais de 7 mil moradores foram afetados. As aulas foram suspensas e as escolas estão sendo utilizadas como abrigos temporários. As chuvas também comprometeram o abastecimento de água em pelo menos 15 municípios. Um centro de apoio para ofertar serviços sociais às pessoas impactadas com as chuvas foi instalado no município de Catende. Entre as ações emergenciais estão a entrega de cestas básicas, colchões e água mineral. Um prédio comercial desabou hoje no Recife, 3 dias após o desmoronamento em Paulista, na região metropolitana da capital pernambucana. Dessa vez, o acidente aconteceu na Avenida Domingos Ferreira, no bairro do Pina, na zona sul da cidade. De acordo com o SAMU, não houve vítimas. O desabamento aconteceu por volta das 10h30 da manhã. O acidente aconteceu 3 dias depois do desmoronamento que deixou 14 mortos e 7 feridos no conjunto Beira-Mar, em Paulista. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência. E a Polícia Federal realizou na manhã de hoje uma operação contra o comércio de ouro extraído ilegalmente da terra indígena Yanomami. Essa é a 8ª operação este ano, com o objetivo de identificar os financiadores do garimpo ilegal. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Boa Vista. As investigações começaram depois que um suspeito tentou embarcar com mais de 5 quilos de ouro ilegal no aeroporto de Boa Vista em 2019. A polícia identificou uma rede dedicada à exploração de ouro extraído da terra Yanomami e lavagem de dinheiro. E a Polícia Federal no Espírito Santo resgatou hoje 4 pessoas que estavam no leme de um navio que saiu em 27 de junho de Lagos, na Nigéria. Eles teriam sido encontrados pelos tripulantes da embarcação. Há 12 dias, eles viajavam clandestinamente até o Brasil em condições precárias de saúde. Por isso, foi autorizado o desembarque condicional. Os cidadãos vão ficar sob custódia e responsabilidade da agência marítima até que seja feito o retorno para o país de origem. Eles alegam ser nigerianos, porém não dispõem de documentos para confirmar sua origem e identidades. E mudando de assunto, olha só, o número de operações por Pix cresceu mais uma vez e bateu recorde por 2 dias seguidos no Brasil.
Segundo o Banco Central, foram feitas mais de 264 milhões de transações entre quinta e sexta-feira, período conhecido como quinto dia útil. Em junho, foram feitas cerca de 3 bilhões de transações por Pix, maior número da série histórica, que começa em novembro de 2020. Atualmente, mais de 405 milhões de contas estão cadastradas. Em 2024, o Banco Central promete implementar uma nova modalidade de Pix automático para viabilizar pagamentos recorrentes de forma automática. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira após passar boa parte da sessão oscilando entre leves altas e baixas. Investidores repercutiram a melhora nas projeções para a inflação brasileira e dados da China, além de seguirem na expectativa por indicadores econômicos dos Estados Unidos, que devem ser divulgados ainda nesta semana. A moeda norte-americana avançou 0,31% e encerrou o dia cotada a R$ 4,88 na venda. E o Boletim Focus do Banco Central voltou a revisar para baixo a inflação oficial, que é medida pelo IPCA para este ano. Já o PIB e a taxa de juros ficaram estáveis. Pela oitava semana seguida, o mercado financeiro reduziu as projeções para o principal indicador de inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Em meio à redução dos preços dos combustíveis e à safra recorde de alimentos, os economistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central, no Boletim Focus, voltaram a revisar para baixo a expectativa para a inflação para esse ano. A estimativa atual é de um IPCA de 4,95%. Na semana anterior, a projeção estava em 4,98%. Há um mês, a projeção era de alta de 5,42% para este ano. Já a previsão da inflação para 2024 segue em 3,92% nesta semana. A estimativa para o PIB permaneceu estável, de acordo com os dados divulgados pelo relatório Focus do Banco Central. Foi mantida em 2,19% após 8 semanas seguidas de melhora. Já a projeção para o crescimento econômico de 2024 ficou nos mesmos 1,28% da semana passada. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, se manteve em 12% para este ano. Já a estimativa para 2024 continuou em 9,5%. Nesta terça-feira, o IBGE informa o IPCA oficial de junho, que pode mostrar a primeira deflação em 10 meses. E veja a seguir, Turquia dá aval para a entrada da Suécia na aliança militar da OTAN. E ainda, hoje é o Dia Mundial da Pizza, uma das invenções culinárias mais apreciadas do mundo. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. A Polícia Civil prendeu a quadrilha acusada de aplicar golpes em idosos no centro do Rio de Janeiro. Ao todo, 57 pessoas foram presas. De acordo com as investigações, os criminosos usavam programas para captar imagens de documentos das vítimas que eram aposentadas e pensionistas do INSS. Os funcionários que batessem as metas recebiam passeios de lancha, eletrodomésticos e até hospedagens em hotéis. No local, além dos computadores apreendidos, também foi encontrada uma máquina de contagem de notas. E 15 anos depois de ser desativado, o lixão de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está totalmente diferente. Antes, os catadores disputavam espaço entre as montanhas de lixo. As margens da Baía de Guanabara era considerado o maior da América Latina e recebeu, ao longo de 3 décadas, 80 milhões de toneladas de lixo. Hoje,
O lixão deu lugar a uma área de plantio de manguezais, com 600 mil metros quadrados. A maior área de manguezal recuperada da Baía de Guanabara, que já está dando os primeiros sinais de regeneração. E morre mais uma girafa importada da África do Sul. Dos 18 animais trazidos para o Bioparque do Rio, 4 não resistiram e acabaram morrendo. Outros animais aguardam em um resort em Mangaratiba por impasses judiciais. 4 pessoas foram denunciadas pelos crimes de maus tratos, documentos falsos de importação e adequação de cativeiro. Todos são funcionários do Bioparque, do IBAMA e também do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente. O laudo da morte da girafa ainda não foi concluído, mas, segundo o Bioparque, o animal fazia um tratamento contra uma bactéria. A Polícia Federal está acompanhando o caso. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Ótimo início de semana para você. E olha só, nos destaques internacionais, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan concordou hoje com a adesão da Suécia à OTAN. O seu governo vai promover a aprovação do processo no parlamento turco. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg. O político norueguês disse que este é um dia histórico na véspera de uma cúpula da OTAN na capital da Lituânia. Erdogan já havia condicionado a aprovação do pedido sueco à adesão da Turquia à União Europeia, um processo que já se estende por 2 décadas. Apesar do anúncio, o secretário-geral da Aliança Militar reforçou que ainda não há uma data para a aprovação do pedido de adesão pelo parlamento turco e que, caso seja ratificada, a medida vai representar o ápice de uma virada histórica, além de uma derrota estratégica para o Kremlin. A Suécia será o 32º país a fazer parte do bloco militar, liderado pelos Estados Unidos e criado no final da Segunda Guerra Mundial para conter o avanço da influência soviética em direção ao Ocidente. A OTAN vai realizar uma cúpula nesta terça e quarta-feira para discutir sua relação com a Ucrânia. E o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse que a OTAN concordou em deixar o país contornar um processo formal detalhado em seu pedido de adesão à aliança militar e que é o melhor momento para oferecer clareza sobre o convite à Ucrânia para se tornar membro. O plano de ação para a adesão é um programa da OTAN de assistência e apoio prático para os países que desejam aderir à aliança liderada pelos Estados Unidos. E o Kremlin anunciou hoje que o presidente Vladimir Putin se reuniu pessoalmente com o líder do grupo Wagner. O encontro aconteceu 5 dias depois do motim frustrado da milícia. A reunião teve quase 3 horas e contou com a presença de 35 pessoas, entre elas os comandantes e diretores do grupo Wagner. Putin fez uma avaliação das atividades da milícia e do motim de 24 de junho, quando Prigozhin anunciou que pretendia derrubar a cúpula militar russa. O presidente russo ouviu explicações dos comandantes e propôs alternativas para o futuro, de acordo com o porta-voz. O comandante do Estado-Maior russo e chefe das operações militares na Ucrânia, Valery Gerasimov, um dos grandes alvos dos paramilitares, fez a primeira aparição pública desde o motim frustrado nesta segunda. Gerasimov e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, foram os alvos diretos da revolta relâmpago liderada por Prigozhin. Desde o motim, circulam boatos sobre mudanças no comando militar, em particular sobre o general Sergei Surovikin, antigo aliado do grupo Wagner. E voltando a falar sobre as chuvas, não é só aqui no Brasil que elas causaram destruição. Chuvas intensas provocaram mortes nos Estados Unidos, no Japão e na Índia neste fim de semana. É isso mesmo, e especialistas alertam que os fenômenos climáticos estão ficando cada vez mais fortes e perigosos por causa das mudanças climáticas. O estado de Nova York foi atingido por um forte temporal no domingo. Vários locais ficaram completamente alagados. Na cidade de Nova York, uma mulher morreu enquanto tentava fugir de casa com o cachorro durante a enchente. Várias estradas e ruas continuam bloqueadas pelo excesso de água. A governadora de Nova York disse que há informações de desaparecidos e pediu que as pessoas procurem um lugar seguro, já que a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Na Índia, chuvas torrenciais mataram pelo menos 22 pessoas.
A região norte foi a mais atingida pelos deslizamentos de terra e também por inundações. Há bairros inteiros debaixo d'água. Hoje as aulas foram suspensas para que as escolas fossem usadas como abrigo e para evitar que os moradores se desloquem pelas ruas. O Serviço de Meteorologia estima que em algumas cidades choveu no final de semana o que estava previsto para o mês inteiro. Os deslizamentos de terra mataram 2 pessoas no sudoeste do Japão e outras 2 ficaram feridas. Equipes de resgate ainda procuram por desaparecidos. A Agência Meteorológica do Japão alertou que as chuvas estão ficando cada vez mais intensas por causa das mudanças climáticas. E de volta ao Brasil, chegou a hora de falar de futebol. É isso mesmo, e quem está aqui com informações aí da 14ª rodada do Brasileirão é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. E de zebra candidato real ao título, o Botafogo segue quebrando recordes nesta edição do Campeonato Brasileiro. Com a vitória fora de casa em cima do Grêmio por 2-0, o alvinegro já igualou a campanha do Corinthians de 2017 como a melhor da história nas 14 primeiras rodadas. O desempenho é histórico, são 12 triunfos em 14 jogos disputados, com impressionantes 85% de aproveitamento. Se o técnico português Bruno Lage não inventar, conduzirá o clube carioca ao seu 3º título nacional, que não vem desde 1995. Eu destaco também nesta rodada a partida entre Atlético Mineiro e Corinthians no Mineirão. O gol do Roger Guedes afastou o Timão da zona de rebaixamento e aliviou um pouco a pressão das últimas semanas. Outro paulista que venceu e também deu uma respirada na tabela foi o Santos, que bateu o Goiás por 4-3 na Vila Belmiro. E para encerrar, a partida mais esperada da rodada, Flamengo e Palmeiras. Eles empataram em 1-1 no Allianz Parque. Mas além da arbitragem confusa que deixou de dar um pênalti claro para o rubro-negro e de expulsar o zagueiro Luan em entrada fortíssima em Bruno Henrique, a nota triste da partida com certeza é a violência que fez mais uma vítima fatal. Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras, foi ferida no pescoço por uma garrafa arremessada por um torcedor do Flamengo, que já foi identificado e preso. A jovem de 23 anos teve 2 paradas cardíacas e morreu nesta segunda-feira. Meus sinceros sentimentos à família da Gabriela e que seja feita finalmente justiça nesse país diante de tanta violência, né? Eu fico por aqui. Juliana, Maria Alice, sigam aí com o Jornal das 18h30. Muito triste, hein, Léo? Léo, inacreditável essa violência, né? O esporte é alegria, o esporte é saúde, é um momento de congraçamento entre os povos. O futebol, inclusive, já parou guerras, né? Pelé foi peça-chave disso e, infelizmente, mais uma vez, um confronto de torcidas organizadas que a gente precisa resolver definitivamente isso. Tá certo. Fica nossos sentimentos, então, à família da jovem. Obrigada, Léo, pela sua participação. A gente te espera aqui na quarta-feira. Ótimo início de semana para você, Léo. Até a próxima. E olha só, gente, hoje é o Dia Mundial da Pizza, uma das invenções culinárias mais apreciadas no mundo todo. E por aqui a iguaria virou paixão nacional, com combinações que destacam a criatividade do povo brasileiro. Vamos ver. No Brasil é difícil encontrar quem não goste. Pizza é o prato predileto da nossa família. Eu adoro pizza. Acho que é um dos meus fast foods favoritos atualmente. Não é à toa que 1 milhão de unidades de pizza são produzidas por dia no país. E o estado de São Paulo é responsável por mais da metade desse total estimado. A capital paulista é a maior consumidora da iguaria no Brasil e a segunda cidade que mais consome pizza no mundo. Pizza pra mim é um negócio que tem que ter toda semana e eu como pelo menos uns 6 pedaços. Meu esposo faz pizza, então a gente come sempre. Apesar da alta demanda, a concorrência em São Paulo é grande. São cerca de 26 mil pizzarias no estado. Por isso, o preço precisa ser competitivo. Mas, segundo este chefe administrador de uma famosa rede de restaurantes na capital, a alma do negócio está no atendimento. O que nós vendemos são momentos felizes, tá?
Você não entrega para o cliente que vem nos visitar, principalmente numa loja física, você não entrega a pizza propriamente dita. A pizza ela é mais um dos ingredientes que vai cativar esse cliente. É o serviço, é o sorriso, é o aperto de mão, é o abraço, é o acolhimento que você dá ao cliente. Além disso, é preciso investir em ingredientes selecionados. A gente ainda opta por fazer produtos naturais, que compra-se no Ceasa, que a gente manufatura ele todos os dias, tá? É uma escolha, principalmente em cozinha, tá? Nós entendemos que é melhor e que no produto final fica mais gostoso, mais saboroso e mais fresco. Com tudo isso em mãos, entra em jogo o segredo do chefe no preparo de uma boa massa. A base é essa aqui: farinha, água, açúcar, sal, azeite e o fermento. Só que o diferencial para se chegar àquela textura e sabor adequados está no tempo de descanso. Não é isso, Fábio? Com certeza. No nosso caso, a gente faz uma massa que ela é maturada. E por que ser maturada? Porque ela, a partir do momento que ela descansa um dia, a gente dá 24 horas de descanso para a massa, ela não vai fermentar no seu estômago. Então, quando você for apreciá-la no dia seguinte e você comer ela 2 horas depois, você vai sentir aquela saciez, parece que não comeu nada. E isso faz toda a diferença. E aí vem os recheios, um melhor que o outro. E como tem variedades. Neste cardápio são 36 sabores. Os mais pedidos? Quase sempre querem os tradicionais: atum, frango catupiry, a marguerita. O mais tradicional de todos os sabores. A clássica receita, feita com molho de tomate, queijo e manjericão, que retrata as cores da bandeira italiana e resgata uma história centenária. De uma rainha que pedia, que gostava e tudo mais. Tem a cara da Itália e talvez seja o grande nome da pizza. Assim como o espaguete é o grande nome do macarrão, a pizza margherita seja o grande nome da pizza. Apesar de ter nascido no Egito, foi na Itália que a iguaria chegou ao sabor e formato que conhecemos hoje. E aqui no Brasil, a cada dia ganha novos sabores, alguns um pouco diferentes. Alite com escarola. Será que dá liga? Bem, agora só experimentando para saber por que essa combinação tem feito tanto sucesso entre os clientes. Bora lá! A pizza é mesmo uma delícia. Um sabor diferente. Difícil de descrever. Quem resiste, Juliana? Ai, que delícia. Eu tava aqui, ó, só nos papos, né? Pensando na pizza, gente. A gente tem que comer uma essa semana, então, hein? Bora lá? Vamos sim. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Ótima noite e coma pizza.